Fala, portinarense! Tudo bem? Hoje aqui na Radiação, mais uma vez acompanhado pelo jornalista Robson Ribeiro, gerente de comunicação do Portinari Grupo Educacional, recebemos professor Rodrigo Rui, Olá, tudo professor bem? de História do Portinari Grupo Educacional, que veio a brilhantar este nosso momento, Ó, contando sobre o dia 7 de setembro, independência do Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo. muito obrigado. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom falar aqui com vocês, ter esse bate-papo aí sobre um momento tão importante na nossa história, que é o processo de emancipação, né? Tão singular que foi o processo de emancipação do Brasil em relação ao resto da América, que tivemos a singularidade de sermos a única monarquia americana da era contemporânea, né? Tivemos um só rei americano na história, Dom Pedro II. Afinal, Pedro I, o primeiro rei do Brasil, era português, né? Por isso, pá. Sim. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né, para participar de um podcast. E além da questão teórica aí que envolve, né, Rodrigo, a partir de 7 de setembro, a gente também vai entrar um pouco nas questões de vestibulares aí, como que esse assunto é abordado, para que o nosso aluno também tenha essa informação. Ok. Rodrigo, para começarmos, eu acho que a gente pode pensar um pré-independência, né? Qual era o contexto socioeconômico do território nacional nesse período? Sim. Nossa, Sim. é um contexto bastante complexo, tá? Bom, o Brasil, ele era uma colônia de exploração, né? Tinha pacto colonial, tinham várias restrições, era proibido universidade, depois proibido transformação. Para você ter uma ideia, os engenhos do Brasil vendiam a rapadura, assim, era, né, o açúcar bruto, era refinado na Holanda, tal. Todo tipo de transformação era proibido aqui, imprensa era proibida, tá? Era uma colônia de exploração, colonização que começou com a dinastia de Avis. Isso é importante falar porque a dinastia de Avis ela é a pioneira nas grandes navegações oceânicas, ela é uma dinastia muito querida por Portugal, né? Mas é uma dinastia que se encerrou e Portugal caiu sob o domínio da Espanha no período da União Ibérica, e a dinastia Bragança libertou Portugal. Também outra dinastia muito querida é justamente essa dinastia, que vai fazer um caminho completamente diferente de todas as monarquias europeias, tá? A dinastia Bragança, no século XVIII, ela tinha especificidade, uma particularidade de ser esclarecida. Muitos reis da dinastia Bragança adotaram práticas iluministas no seu governo, inclusive colocaram como ministro o Marquês de Pombal, um iluminista, um liberal, para tentar reformar a economia portuguesa, tirar Portugal, que a dinastia Bragança herdou Portugal em crise, tá? Depois da União Ibérica. Então essa dinastia já se mostrava diferente, e aí você vê que Dom Pedro I é fruto dessa tradição da dinastia Bragança, Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Esse esclarecimento que esses dois reis que o Brasil teve na sua história vem dessa tradição. E já há muito tempo a Casa Bragança já pensava em mudar a corte para o Brasil. O Brasil era alvo de muito ataque de corsário, de piratas. Tinha um pirata famoso no arquipélago de Fernando de Noronha que atacava Pernambuco, Rocco Brasiliano, um holandês. Teve ataques de James Lancaster aqui na costa do Brasil, de ingleses e franceses. Inclusive tem até um professor meu que escreveu sobre piratas no Brasil, o Jean-Marcel Carvalho França. O livro virou best-seller. E aí a Casa Bragança já pensava em mudar a corte para cá, fazer essa transferência, governar o Império Colonial do português da região onde vinham mais riquezas, né? Com maior biodiversidade, maior oferta de recursos. Então a ideia era já fazer as transferências desde o tempo do Marquês de Pombal, pensou-se em mudar a corte para o Maranhão, tá? Para ficar mais próximo de Portugal. Situando o pessoal, nós estamos falando que ano mais ou menos aí? O período de colonização foi de 1530 até 1808, tá? Mas o ciclo do açúcar de 1500 a 1600, o ciclo da mineração aurífera de ouro de 1600 a 1700. Quando a família real vem para cá, o ouro já está se esgotando. Então nós temos um cenário de não ter um ciclo econômico, mas havia um crescimento muito grande do mercado interno aqui.
tá? A extração de plantas e erva mate de plantas da Amazônia ainda estava intensa e havia uma diversificação maior na agricultura, já estava se produzindo algodão, cacau, além do açúcar. E no Rio de Janeiro já tinha o café já, mas era mais mercado interno ainda. De alguma Tá. forma, existiam planos de prosperidade para o Brasil, apesar de ser colônia. Sim, a Casa Bragança, assim, como o exemplo dos Estados Unidos mexeu muito, principalmente numa dinastia que já tinha essa tradição de tender ao iluminismo, o que é chamado de despotismo esclarecido, né? Os Estados Unidos vinha se tornando um país forte na América, era o primeiro país americano formado, e a ideia era fazer o mesmo no Brasil. O Brasil tinha um potencial para se tornar vai ficar meio redundante, um potencial para ser uma potência americana, né? Enquanto Portugal era um reino nesse momento em crise, endividado com a Inglaterra. A capital Lisboa tinha sido destruída por um terremoto, tinha que reconstruir a capital. O Marquês de Pombal estava coordenando essa reconstrução. E para tentar tirar Portugal da crise, a postura de Portugal estava muito agressiva com a colônia, sabe? Derrama, vários impostos para tentar tirar Portugal da crise. Então a ideia era gerar essa prosperidade no Brasil e trazer a corte para cá, para o Brasil mais próspero seria capaz também de recuperar todo o Império Colonial Português, né? Transformar o Brasil nesse centro do Império Colonial. A ideia já existia. Nessa pré-independência, você cita o iluminismo existente Sim. na Europa E no Brasil. Influenciando muito fortemente o território nacional, né, Rô? Sim. Um iluminismo de tradição britânica muito forte na região mineradora, com correspondência ainda com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. E na região da Bahia, na região açucareira, um iluminismo mais com uma influência francesa, Rousseau, Voltaire, tal. Você tem como exemplo a Inconfidência Mineira, né, um movimento iluminista por independência em Minas Gerais, e depois a Conjuração Baiana, né, liderada pelo João de Deus, na Bahia. Interessante que 10 anos depois da Conjuração Baiana, de uma tentativa de independência que foi reprimida pela coroa, essa mesma coroa viria desembarcar em Salvador antes de vir para o Rio de Janeiro. 10 anos depois, a mesma família real estaria desembarcando aqui e foi bem recebida. Interessante que os solteropolitanos receberam muito bem a Casa Bragança, né, com pompas e tal, entendendo que era uma nova era para o Brasil, a chamada inversão brasileira, o único país, a única colônia que viria a se tornar a metrópole. Esses dois movimentos, então, eles antecedem, é o que vai preparando para a questão da independência da forma como a gente conhece. Sim, é um demonstrativo de como as várias nações que compõem a colônia, né? Aliás, isso é uma coisa importante, porque o sentimento, não existe uma identidade nacional de fato, tá? O regionalismo era muito poderoso. Nação, normalmente o pessoal falava da etnia, qual nação você é? Eu sou Banto, vindo da África. Eu sou Yorubá, eu sou Guarani, né? O termo brasileiro era mais empregado aos nativos, que antigamente, inclusive, era uma profissão. Brasileiro, quem trabalha no extrativismo de pau-brasil. Inclusive, quando você vê nações, colombiano, peruano, do Brasil é brasileiro, é um ofício. Sim. Ser brasileiro é um ofício, né? Quando os italianos começaram a vir para cá após a independência, eles chamavam os brasileiros de brasilianos, que seria no latim a forma correta de falar de uma nacionalidade. Então é brasiliano. Mas nós nos chamamos de brasileiros, que era assim que se falava para quem extraía para o Brasil, né? E até esses movimentos, o que eles buscavam? Assim, o processo de independência, qual era a pauta aí? Como o regionalismo era muito poderoso, a Inconfidência Mineira falava em independência de Minas Gerais. Inclusive tinham inconfidentes que falavam em declarar Minas Gerais membro dos Estados Unidos da América. Porque quando os Estados Unidos nasceu com o tal do sonho americano, e eles deram o nome do país deles de América, entendeu? Estados Unidos da América. Estadunidense é uma construção ideológica, a gente falar estadunidense. Eles mesmos se chamam de americanos, tá? Que é o nome do país, é o primeiro país independente aqui, então eles eram dos Estados Unidos da América, entendendo que todo o território da América se tornasse independente e se unir à confederação. Tanto é que começaram com 13 e hoje são 50. Existia até partes de confidentes que falavam disso, declarar membro dos Estados Unidos da América. Imagina se tivesse dado certo
talvez o Capitão América viesse do Uberlândia, não do Brooklyn, seria Stefano Rogério. Stefano Rogério com queijão, chapéuzinho de palha, paeirinho, né? O Capitão América de E Uberlândia. as cores talvez Né? seriam outras. Imagina outras cores. Mas existiam essas ideias. Já a Conjuração Baiana falava mais independência da Bahia. Então, eles vão falar de independência a nível nacional. Não existia. E Quem quando vai que veio construir, isso? quem vai construir o Brasil como nação, chama-se Dom Pedro II e Duque de Caxias. Esses vão unificar e pacificar o Brasil internamente, definitivamente falar, pronto, agora isso é um país unido e consolidado. E falando em Duque de Caxias, lembramos do Dia do Soldado e Sim. também do aniversário do Portinari Grupo Educacional. Exato, que é no mesmo dia, né? Do Tudo no mesmo General Invicto, mesmo Não por menos, o Grêmio do colégio chama-se GEDUC, Grêmio Estudantil Duque de Caxias, em homenagem a essa data tão importante O para a maior gente. militar aí, da né? história do Brasil, um dos maiores gênios da história da América Latina, gênios de guerra da história da América Latina, né? Porque entrou na Guerra do Paraguai com 60 anos, mais ou menos. Já aposentado, foram buscar ele na fazenda dele, ó, precisamos de você. Falou, não. Não, me deixa Agora que eu tô quieto. tranquilo aqui. Aliás, falando em independência, ele foi um dos soldados da Guerra de Independência na Bahia, né? O soldado Luiz Alves de Lima, ainda com 20 e poucos anos, lutou ao lado de Maria Quitéria, famosa também. Depois nós vamos falar da Guerra de Independência da Bahia. Ô, Rô, para situar o pessoal de casa, uma pauta que o Robson trouxe que eu achei muito bacana, em que momento do Fundamental 2 eles começam a ver esse tipo de episódio da independência? No Fundamental 2, eles vão começar a estudar o processo de dependência, se eu não me engano, no final do 7º ano, que faz tempo que eu não trabalho com Fundamental 2, mas é final do 7º ano, início do 8º ano. E já no médio, No médio é no 2º ano do ensino médio. Começa o 2º ano do ensino médio com o processo de emancipação. E o 3º ano é no finalzinho de junho, antes das férias. O Brasil emancipa antes das férias. de alguma Vai maneira, falando então, primeiro reinado, período agencial antes das o férias. pessoal que está ouvindo a gente de casa, Sim. pessoal do 7º ano aí, A última avaliação do 3º ano foi cobrado o processo de emancipação. Olha A só. última avaliação do 3º ano tá em casa para eu corrigir. Peguei essa semana, já me cobraram, e corrigiu. Falei, 10 Calma, dias, é, 10 dias pegou corridos, prazo, 10 dias é. úteis corridos. Eu peguei semana passada, e aí peguei semana passada. Eles têm Vai muita dar 10 dias dificuldade nesse assunto em vestibular? Olha, a Me- forma vou- como vou mudar a cobra no pergunta. vestibular é Isso que eu interessante. ia falar. Vamos mudar a perspectiva. Sim. Como as bancas de vestibulares, Conveste, Vunesp, Uvest, elas costumam trabalhar o assunto? Eles gostam muito da questão das medidas imediatas tomadas pelo Dom João. É você entender que o Brasil ele passou por uma transição emancipatória. Não foi uma ruptura como na América Espanhola. A gente tem que entender que o contexto da vinda da família real é das guerras napoleônicas, são das guerras napoleônicas lá na Europa. E muitos veem a atitude de Dom João como um ato de covardia. Mas o próprio Napoleão Bonaparte, na sua autobiografia, fala que foi um ato de astúcia. Porque todos os reis estavam ameaçados e não tinha saída. Aconteceu com o rei da Dinamarca, por exemplo, o Napoleão deu um ameaço. Falou, você obedece o bloqueio continental que eu fiz na Inglaterra ou eu vou tomar a Dinamarca. E o rei da Dinamarca ficou ao lado do Napoleão. Mas a Inglaterra tomou os portos da Escandinávia daí. Então o futuro era esse de Portugal. Né? Era o príncipe regente, Dom João. Príncipe regente porque a mãe dele estava viva, era a Dona Maria Louca. Né? Estava apresentando... Ela não reconhecia nem o filho, ela jogava coisa no Dom João assim. Sai daqui, seu gordo! Assim, desse jeito, falava com ele. E, calma mãe, eu sou o seu filhinho, Dom João. Né? E ela estava... Então ela estava inapta a governar. Então o príncipe, que já não era... Quando a gente fala príncipe, a gente imagina um cara jovem, né? Tipo o príncipe Charles, assim. Sabe? Já tá desmanchando já. Dom João era uma bomba relógio, cara. Ele era, sabe? Uma obesidade lá, tal. Ele era muito guloso. Mas ele teve essa astúcia. Ele fez o que nenhum outro rei tinha pensado até então. Achou uma terceira saída.
ele começou a enviar cartas para outros reis, para outros diplomatas, falando que ia ficar do lado do Napoleão. E ele estava pegando o Napoleão no jogo dele. Porque o Napoleão sempre foi assim, ó, deixa batedor para tentar antecipar as mensagens do outro exército. E o Napoleão não se preocupava que antecipassem as mensagens dele. Falou, Napoleão, mas vão antecipar a mensagem. Tudo bem, antecipa, leia minhas cartas. Eles vão ler o que eu quero que eles leiam. O recado está dado. Eles estão lendo o que eu quero que eles leiam, não necessariamente é aquilo que eu vou fazer. Entendeu? Ele enganava, era um gênio de guerra. Então, e o Dom João foi pegando ele na mesma artimanha. E o Napoleão tinha certeza, não, o Dom João vai ficar do meu lado. Antecipei as mensagens dele. E aí vem a carta oficial do Dom João ao Napoleão, ó, venha para Portugal. Venha para Portugal como amigo. Né? Mas nós precisamos de fornecimento de algodão, de ferro, que antes vinha da Inglaterra. Então venha para cá para a gente fazer negociações. E o Napoleão iria desprotegido. E lá estaria o exército inglês para ele entregar o Napoleão de bandeja. E executar um velho plano da família, que antes eles não achavam motivo para fazer. Ia parecer meio que abandono. Para ele seria o plano perfeito. Ele ia chegar aqui e ia ficar sabendo, ó, Napoleão caiu, Portugal está livre, executei um plano antigo da família, que ninguém até teve, sabe, coragem de fazer. E aí, para ele, ia dar tudo certo. É que o Napoleão, né? O exército de Napoleão viu e falou, tá esquisito, tem muito inglês lá ainda. Avisou. E aí o Napoleão com o irmão dele, José Bonaparte, invadiram, o rei da Espanha, né? Invadiram Portugal e a Inglaterra ficou protegendo Portugal. E ele ficaria sabendo que o plano não deu certo só aqui, né? Mas quando ele chega, ele toma algumas medidas imediatas que o vestibular gosta muito. Porque quando ele chega aqui, ele descoloniza o Brasil. E aí é diferente do resto da América. Porque na América Espanhola, guerra de independência, descolonização, emancipação e abolição da escravidão são o mesmo acontecimento. É o mesmo acontecimento. No Brasil, não. Primeiro, o Brasil foi descolonizado. Ele não emancipou. Ele deixou de ser colônia mesmo sem emancipar, mesmo vinculado a Portugal. Então, Dom João chega aqui em 1808, ele abre os portos, é o fim do Pacto Colonial. Ele autoriza a fábrica, transformação, universidades, a universidade até tinha a função de tentar gerar essa identidade de nação no Brasil. E era sabido que não existia. Era o regionalismo. Brasileiro em brasiliano. Isso, exato. Criar os brasilianos, né? Precisamos fazer agora os brasileiros, eles entenderem que são o mesmo povo, a mesma nação. Então, ou pelo menos vão compor o mesmo país, o mesmo futuro país. E imprensa foi autorizada também, tudo que era proibido até então numa colônia de exploração. Então a Casa Bragança libera muito antes, né, de qualquer outro colônia de exploração. O Brasil é chamada inversão brasileira. O Brasil se torna a sede. O Rio de Janeiro vira a capital imperial e o centro do Império Colonial Português. O que era decidido no Rio de Janeiro valia para Angola, Moçambique, Macau, Portugal. Entendeu? E além das bancas estaduais, Enem também se serve de independência do Brasil. No Enem, inclusive, caiu a palavra assim, ó, o Brasil viveu 2 pontos. Diferente do resto da América Espanhola, transição emancipatória. Primeiro descolonizou, depois emancipou. Viria um rei português. Tinha partido português. Foi um processo muito mais gradual. E, infelizmente, foi mantida a escravidão. Mas o Brasil é o único país que se manteve unido. Todas as outras colônias espanholas teve uma fragmentação. Por exemplo, Vice-Reino da Prata virou Argentina, Uruguai, Paraguai e o Chile. O Vice-Reino da Nova Granada virou Equador, Colômbia e Venezuela. Né? Eles foram pulverizados, eles fragmentaram em pequenas repúblicas. E muitas delas caudilistas, ditatoriais. O Brasil passou por 49 anos de monarquia liberal, de plena livre expressão no reinado de Dom Pedro II, fruto da Constituição, né, que foi criada pelo pai dele, Dom Pedro I. O Brasil passa, felizmente, né, infelizmente foi mantida a escravidão, mas felizmente o Brasil passaria por um segundo reinado que fez com que o Brasil se tornasse a maior potência da América Latina. Rô, você já começou a trazer a conversa Dom Pedro I, II. Qual é o papel de Pedro I e posteriormente Pedro II? Você também citou o termo esclarecidos, né? Sim. Qual é a relevância de um e outro nessa jornada? O que é...
a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar a história, que é impressionante que a historiografia ela comete erros assim. Ou romantizam demais, ou desmerecem demais. Você tem uma ala de historiografia que quer jogar o Dom Pedro I lá para baixo. Que o processo de independência do Brasil foi horrível, foi burocrático, não tem a mesma glória, não foi tão glorioso quanto o da América Espanhola, sabe? E tem a romantização, né? Os quadros romantizaram muito, né? O Pedro Américo, o quadro Pedro Américo lá, o Grito de Ipiranga, né? Muitas vezes o processo foi romantizado também, mas é importante entender esse personagem histórico. Por exemplo, para Portugal não se contesta Dom Pedro I. Pedro I lá é Pedro IV, o rei soldado. Um dos maiores reis espadachins, exímio músico, inteligentíssimo, né? A visão que o português tem de Pedro IV, rei soldado. Você fala para ele, Pedro I, não sei o que, tal. Como tem uma ala de historiografia que quer criticar tanto ele assim. Pô, para Portugal ele fala, mas da independência do Brasil? Mas pá, que rei, que príncipe emancipou a colônia? Pô, é claro, ele emancipou, ele fez a emancipação do Brasil. Tem um contexto, logicamente. Depois ele volta para Portugal e ele luta na Revolução Portuguesa, uma revolução liberal, uma revolução por monarquia parlamentar ao lado da filha dele. Morre por uma carta de direitos, ele toma um ferimento, se não me engano, na perna, e ele acaba morrendo 3 anos depois. Ele governa mais um pouquinho em Portugal e deixa o trono para a Dona Maria da Glória, que viria a ser rainha de Portugal, irmã de Dom Pedro II. Né? Por que você acha que... Como se construiu essa diferença de visões de Pedro I para o brasileiro, Pedro I, Pedro IV para o português? São narrativas, né? É complicado. A gente tem que lembrar que o historiador tem ideologias, né? E muitas vezes ele quer construir uma memória. Existe história, a história real, e a história real sempre é muito mais complexa. Um personagem histórico sempre é muito mais complexo do que essa visão histórica simplista, o bem e o mal, o malvado, o bondoso. É sempre muito mais simplista. Que é aquela outra ponta do romantismo que você... Isso, do romantizar, romantiza, né? ou demoniza. Demoniza. Não, o personagem histórico é muito mais complexo do que isso. Pedro I ainda vem muito jovem aqui para o Brasil, ele cresce no Brasil, né? Ele é português, mas cresceu aqui, passou parte da infância e juventude dele aqui. Viu as transformações que vinham acontecendo, conheceu os brasileiros, né? E quando virou príncipe, aí toda aquela dificuldade que existia, Portugal estava inflexível, os portugueses lá nas cortes portuguesas queriam a recolonização do Brasil, e o Dom João lá tentando apaziguar a situação. Dom João levou para lá, o Brasil ainda nesse momento, ele era Reino Unido a Portugal, ele tinha direito a cadeiras no parlamento português. O Dom João chegou com juristas brasileiros para participar dos parlamentos das cortes portuguesas, e as notícias que vinham de lá eram... Portugal estava muito inflexível. Os portugueses queriam a recolonização, não aceitar o retorno da corte. E o Pedro I falou, ora espaço, e foi para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Estou pronto. Diga ao povo que eu fico. E vamos... Esse, de fato, é a emancipação, não é nem o Grito de Ipiranga. Que a decisão dele, vou ficar, me tornarei rei do Brasil e vamos conduzir essa nova nação. Esse é o famoso... Eu me resolvo com meu pai. Mandou uma carta, a carta pro pai dele é muito bonita. E falando, não deixarei o Brasil para vice-carbonários, revolucionários republicanos, como aconteceu na América Espanhola, né? Vamos conduzir o Brasil a um... Desculpa regime... interromper, é que eu sei que você, enquanto historiador, esse é um recurso que eu sei que você gosta bastante, né? Lê as documentos... Nossa, tem a carta daí do Dom João em resposta. Tem a carta do Dom Pedro II para o pai, quando o Dom Pedro I vai a Portugal lutar ao lado da filha na Revolução Portuguesa. Aí tem a carta do Pedrinho II, ainda criança, para o pai. Tem a carta do pai ao filho, sabe? Eu gosto de ler essas cartas. Apesar, você tem que também, como historiador, você tem que pensar, ele fez uma carta que ele sabe que vai ser lida para a posteridade. Sim. Não é tonto também, né? A gente tem que saber, mas também escreveu diretamente direcionado ao filho, sabe? A gente tem que ter esse bom senso, tem que pensar dos dois lados. Ele deixou pensando que alguém vai ler, né? Para quem se interessa por esse episódio, buscar as cartas como um recurso de leitura... Existem os arquivos, sim.
No Museu Imperial, se eu não me engano, eles no site do Museu Imperial tem algumas cartas a serem lidas. Vários livros trazem essas cartas. As biografias do Dom Pedro II trazem. Tem a da Lilian Schwartz, As Barbas do Imperador, e a do José Murilo Carvalho, Pedro II Ser ou Não Ser. Eles trazem muitas cartas, diários do Dom Pedro II, até a conversa que ele teve com o pai dele antes de morrer, quando ele era criança, né? Tem vários livros e obras que trazem essas cartas, né, tiradas de acervo. É um recurso legal, né? É um recurso muito legal. O Rafa, eu queria até... Eu gosto até mais do diário, porque a carta oficial, você sabe que ele... Foi pensado. Alguém vai ler, ele escreveu, pensaram, mas o diário não. O diário alguns diários é tipo... E depois eu queimo isso aqui, ninguém vai ver, mas tá lá, entendeu? O diário com os pensamentos dele mesmo. Você citou duas palavras aí, narrativa e ideologia. E hoje Sim. a gente vive, né, o momento, o cenário atual tem muita informação. Então o aluno Sim. consegue encontrar informação de tudo, Sim. né, de todos E todas as assuntos, narrativas. todas as narrativas. Nesse aspecto, qual que é a importância do papel do professor em sala de aula para justamente trazer essa reflexão sobre como o aluno deve consumir esse tipo de informação? É justamente... Primeiro, o aluno tem que ser capaz de pensar com as suas próprias faculdades, né? Entender que o personagem histórico, você tem documento oficial, relato popular, você tem várias versões e várias narrativas feitas por historiadores. E existe história e memória. Existe a história e a memória que tentaram deixar sobre aquele acontecimento. Pode ser uma memória romantizada sobre aquilo, pode ser uma memória pejorativa sobre aquele período. Você tem vários exemplos ao longo da história, mas ele tem que ter esse senso. Pô, existe história, existe memória. Eu estou lendo uma versão, uma narrativa sobre aquele acontecimento. O personagem histórico nunca é tão simples assim. Não pode olhar a história dessa maneira tão simplista como foi construída, de opressor oprimido, vilão e herói, que muitas vezes criminosos são romantizados. Sim. E muitas vezes heróis são tratados como, né, os opressores. Já criaram a narrativa dessa do Duque de Caxias, que libertou Caxias. A população de Caxias o aclamou como um pacificador e foi tratar, falando, não, ele reprimiu a balaiada. Naquele momento a balaiada já tinha perdido um pouco da sua legitimidade anterior. Era legítima, mas foi entrando banditismo dentro do movimento, entendeu? Ele vai lá e pacifica Caxias. E até dentro dessa linha ainda de você conseguir identificar a linha do historiador, né, que você citou aqui, no vestibular acontece isso? Vamos supor, o aluno pegar uma pergunta e ele entender qual é o perfil da banca e como ele deve... O perfil do texto que foi colocado, mas aí isso muitas vezes às vezes a pergunta é só segundo o texto. Segundo o texto, não segundo você, segundo o texto. Já caiu, por exemplo, um quadro da Proclamação da Independência, que não era do Pedro Américo. Eu não vou me lembrar de quem era, mas é o Dom Pedro I com a espada erguida e vários populares em volta. Criança, a população mais pobre. Foi assim? Não foi. Mas o vestibular, o Enem não perguntou isso. Nem perguntou. Essa pintura foi feita com qual intenção? Com a ideia de passar qual imagem? Construir qual memória? Exato. Construir qual memória sobre esse acontecimento e Dom Pedro I. Aí a alternativa correta era liderança popular. Ele era? Não era? Não. Esse quadro tem a intenção de... Ponto. Entendeu? É uma questão 2015, 2016. Quer seguir? Eu posso... Não, pode continuar. 2 episódios interessantes de serem conectados, então, o dia do fico e o do grito. E o do grito. O que diferencia um do outro? Então, o dia do fico marca... De fato. Falou, vamos emancipar. Daqui para frente, seguimos com as próprias pernas. Sim. E o grito? É mostrar que não aceitaria a inflexibilidade de Portugal. Quer declarar guerra, pode declarar. Mas a independência nós vamos lutar. Está avisado. Quer lutar? Quer tentar reconquistar? Venha tentar reconquistar. Mas só que nessa o Dom João já está trabalhando lá para evitar uma tentativa de reconquista. Então, acabou que a independência aconteceu. Não precisou de uma guerra de independência em todo o território, somente na Bahia. Porque o grito de Ipiranga é Dom Pedro convocando os militares portugueses que aqui moravam
para se unir ao processo de independência, mas os da Bahia não aceitaram. Os de Salvador, liderado pelo Madeira de Melo, eles declararam a Bahia ainda território de Portugal. Então, a independência da Bahia é comemorada em 2 de julho de 1823, quase Olha um ano só. depois. Então, a Bahia tem um dia de independência lá. Tá? Eles comemoram o 7 de setembro junto com todo mundo, mas para eles o grito de Ipiranga não encerra. Para eles continua a guerra lá, porque o general Madeira de Melo tomou Salvador, falou, isso aqui é de Portugal ainda, mas olha, esse país é de Portugal. E aí os baianos declaram guerra, juntam as tropas, mas aí não precisa abolir a escravidão numa guerra dessa, porque todo o território se mobiliza para a Bahia. Entendeu? Infelizmente não foi necessário nesse momento. O Rafa, ele Apesar do Dom Pedro I ser abolicionista. A cada explicação, o Rafa está situando as épocas e os períodos. Sim. Depois do dia da independência, quais são os marcos históricos pós? Então, 7 de setembro de 1822, o grito de Ipiranga, né? E aí, 2 de julho de 1823 é a independência da Bahia. Entre esse período, 1822 e 1823, está acontecendo a Assembleia Constituinte. Um país recém-independente, ele precisa de uma Constituição. Tá? E é preciso uma Assembleia. No caso, a Assembleia acabou sendo fechada depois da Guerra da Independência da Bahia. E foi feita a Constituição por Dom Pedro I, um conselho de Estado, com juristas elaborando a Constituição. Houveram reações à Constituição, mas na prática essa Constituição acabou dando muito poder para o rei, poder moderador, centralizou as decisões no rei, mas o que parecia ser bem ruim. Então parecia ser uma Constituição bastante autoritária, tanto é que houveram reações, houveram tentativas de separação. Uma província se separou, a Cisplatina, que hoje é Uruguai. Não aceitei isso até hoje ainda. Se chama de Província Rebelde da Cisplatina, não é República do Uruguai. Província Rebelde da Cisplatina, está lá separada até hoje. Era, o Arrascaeta era para ser o nosso meia, Olha, o Luiz Soares era para ser o nosso centroavante. Nós tivemos aí um problema com meia armadores. Separou uma briga importante. Desnecessária, né? Sabe, uma dificuldade desnecessária na seleção, se o Uruguai ainda fosse nosso. O Uruguai separou uma briga importante ali, né? Enquanto Não, é culpa território, disso o Maracanaço também. Não existiria Maracanaço. Né? aham. Então, e o Uruguai tem a questão. Né? O Lugano, Nossa, imagina o Lugano, capitão da seleção lá em 2006. Em 2006, a gente era campeão aquela seleção lá, o Lugano. Não ia deixar ninguém brincar. Bom, mas teve a Confederação do Equador, do Frei Caneca, né? E aí começa a ganhar uma visão mais de autoritarismo do Dom Pedro I, né, de herói da independência, o príncipe que emancipou o Brasil. Ele está assumindo uma postura mais de controle, de condução da formação do país. E aí 1825, 1826, 27, 28 tem esses movimentos separatistas, essas conspirações até que fica meio insustentável a presença do Dom Pedro I aqui com o partido português. E aí começam alguns confrontos, tipo a Noite das Garrafadas, né, o confronto entre o Partido Português e Cariocas e tal. Então fica essa situação. Em Minas, ele foi recebido com a população de Minas gritando lá, P1, P4, sim, P1, não, que é P1, Pedro I não. Eu achei criativo o grito dos meninos. Pedro IV sim pedindo para ir para Portugal, assumiu o trono lá, e aí vem a crise de sucessão do trono em Portugal. A Maria da Glória, ela foi deixada como rainha, depois o Dom João morreu, tá? Dom João morreu. A Maria da Glória, filha do Dom Pedro I, assumiria o trono, mas ela não tinha idade. Ela era uma adolescente. Então, ela ainda não podia governar. Então, o tio ficou como regente, Dom Miguel. E quando ela completou maioridade, né, ela fez o aniversário dela, chamou as amigas, pegou aquela bexiga, 18, 21, não lembro qual era a maioridade. E tirou foto. Maria da Glória é muito respeitada em Portugal, a rainha, assim. E o tio usurpou o trono. Não entregou, não coroou. E aí eu fico imaginando se tivesse o grupo do WhatsApp da família Bragança. Imagina. Bom dia, grupo, tio. Dom Miguel lá. Coroinha. Bom dia, grupo, queridos, bom dia. Tio removeu você do grupo.
Maria da Glória, tem gente que quer as coisas dos outros, mas não se enxerga. E o Dom Pedro lá, gente, por favor, vamos parar de brigar. Minha filha, meu irmão. Olha, a gente tava conversando antes de começar aqui, né? Tava dando risada, não ia ter como não então, ter esse momento. Tem que ter, porque... E aí, ela convoca a população portuguesa à guerra por carta de direitos. Ele fala Revolução Francesa, Revolução Holandesa. No caso de Portugal, a Revolução Portuguesa foi convocada pela a rainha que teve o trono usurpado pelo tio. Ela convoca a população portuguesa às armas. E aí o Dom Pedro vai lutar ao lado dela. Então ele deixa o trono do Brasil. Você vê que ele deixou o trono duas vezes para menor de idade, né? Ele tem essa mania do Dom Pedro I. E deixou o filho aí com 5 anos, que viria a ser o futuro rei do Brasil. Né? Mas ele deixou uma constituição que, na prática, ninguém via isso, ninguém sabia o spoiler. Ninguém sabia o rei que viria, o filho dele que viria depois. Como seria esse rei. E, na prática, essa constituição ela acabou diminuindo, tirando o controle de latifundiários escravocratas. Porque o parlamento do Brasil era tomado por latifundiários escravocratas. Essa era a elite. E quando Dom Pedro II assume, ele consegue, através de utilizar bem a lei, a Constituição, sempre dentro da lei, ele consegue ir substituindo o parlamento por cafeicultores que não empregavam trabalho escravo. E esses cafeicultores iriam aprovar leis abolicionistas, porque afinal ele é rei, ele não podia fazer lei. A lei era no parlamento. Ele não podia abolir a escravidão, ele podia dar o exemplo. Então... Você é fã de Pedro II, né, Rô? Eu gosto dele. Para mim, o maior chefe de Estado da história do Brasil, talvez da América Latina, talvez da América. Maior de qualquer presidente dos Estados Unidos. De onde vem essa admiração por Pedro II? Então, você vê a história dele. Quando eu lia As Barbas do Imperador e a Ser ou Não Ser, contando da infância dele lá no palácio, ele praticamente o Luiz Alves de Lima, que viria a ser o Barão Duque de Caxias, é praticamente o pai dele de criação, né? Ele tinha na figura do Luiz Alves de Lima aquele que o criou, junto com o padrinho e a madrinha dele de batizado, e foi criado pelos escravos no palácio, né? Quando ele estava chorando, quem lá ia com ele? Quem brincava com ele? Né? Quem fazia o TT dele? Não, eu penso que era 5 anos, que é um TT lá, né? Quem ficava com ele, quem acudia quando ele chorava. E ele falava para os escravos do palácio, né? Ele era uma criança bastante tímida, triste, um adolescente. Mas ele falava, quando eu for rei, eu vou libertar vocês. E ele não falava só para os escravos do palácio, ele estava falando a nível nacional. E o nível cultural dele é fora da curva, né? Fora, foi educado em 13 línguas. Não, era impressionante, ele era correspondente do Nietzsche, trouxe o Darwin para cá. Era um escândalo trazer o Darwin para cá. Mas para estudar a Amazônia, ele tinha um respeito muito. Nos Estados Unidos ele chegou a ser eleito deputado pela Filadélfia. Olha só. Como forma de voto protesto da população norte-americana, eles votaram lá Pedro II do Brasil, imperador do Brasil. Agradeceu. A corte dele, gente, a corte dele tinha mais afro-brasileiros do que muito governo popular por aí, sabe? Que são ditaduras brancas e uma população negra, sabe? Você tem Dr. Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, os irmãos Dantas, os irmãos Rebouças, né? Engenheiros, médicos na corte dele, Machado de Assis, não pode esquecer que são afro-brasileiros da corte do Dom Pedro II. E ele assim tentava quebrar uma visão que existia de que a escravidão era até bom para a população afro-brasileira porque só sabiam o trabalho braçal, e tinham vários intelectuais na corte dele durante o reinado de Dom Pedro II, e ele incentivava, ele dava título de nobreza para quem não usava escravo, nomeava abolicionistas no governo, o Barão de Mauá, Duque de Caxias eram todos abolicionistas, né, e se aproximavam muito da corte. Ele foi induzindo a escravidão à crise, colocando uma nova elite, e ele só teve essa possibilidade porque essa Constituição permitia. Então, uma Constituição que na época viram, né, é uma Constituição autoritária, centralizadora. E era, né, mas na prática, Dom Pedro I foi além do tempo dele. Ele conseguiu existiam meios na Constituição para um rei abolicionista levar essa escravidão à crise. Coisa que não existiria se o poder fosse muito forte no parlamento. Porque a gente olha assim, parlamento na Europa representa o povo.
Sim. Só que não necessariamente. É aquela visão errada assim, ó. República popular, monarquia autoritária. Pô, eu posso citar inúmeras monarquias que são democráticas. Inglaterra, Dinamarca, sabe? E posso citar inúmeras repúblicas autoritárias. Esse é o exemplo de Roma. Roma, no tempo da monarquia, ela estava ficando popular. E aí vem um golpe republicano que virou uma república oligárquica. O Brasil era a mesma coisa. A monarquia, Dom Pedro II, Dona Princesa Isabel, eles estavam muito populares. A Princesa Isabel já falava em indenizar a população escrava, a população afro-brasileira que foi escravizada com terra. Vamos criar uma sociedade liberal, competitiva, e para isso nós vamos fazer a compensação histórica com terra. Ela tomou um golpe. Ela falava em voto feminino, em indenizar a população escrava com terra. Em um momento em que não era nem sonhada a participação feminina em muitas áreas da sociedade. Mas né? nem na Inglaterra, tinha os movimentos sufragistas na Inglaterra ainda, ela já falava se uma mulher pode reinar, a mulher pode votar, porque afinal quem tomou o golpe foi ela já era a regente. E aí que tá. A república que nasceu oligárquica, república das oligarquias, uma república positivista, ela chegou a proibir qualquer manifestação da cultura africana no Brasil. Capoeira virou crime, candomblé virou crime, umbanda virou crime, enquanto a Princesa Isabel fazia sarau de artista quilombola dentro do palácio. Entendeu? Eles sim eram abolicionistas por questão humana. Mas existiam muitos eugenistas. Tinha cara que era abolicionista porque era tão racista que não queria africano aqui nem como escravo. Porque entendia que africano trazia teologismos. É uma visão do positivismo no Brasil meio complicada, assim. Alguns, não todos, não podemos generalizar nunca, né? Mas tinham muitos eugenistas que participaram do golpe republicano. E aí eles tentaram criar uma visão, uma narrativa, uma memória de que os republicanos que eram abolicionistas de fato e que a monarquia atrasou, retardou a abolição da escravidão. Mas, pô, não era o rei que fazia a lei. O rei fez de tudo para conduzir essa escravidão à crise. Isso já foi cobrado no Enem, inclusive. 2 textos falando que quando a abolição da escravidão aconteceu no Brasil, a escravidão já estava em crise. E em porcentagem de população afro-brasileira, a Lei Áurea libertou poucas pessoas, em porcentagem. Tá? Ela libertou, em absoluto, libertou bastante gente. Sim. Mas em porcentagem, pô, era Isabel a Redentora para a população negra. Existia a guarda isabelista. Falando, vai ter terceiro reinado sim. E o golpe republicano foi dado por uma elite de 1% da população que era a favor de república. Esse episódio, já envolvendo o papel do escravo no Brasil, as fazendas da nossa região já começam a contar com uma clareza muito grande, né? Sim. Inclusive, fica um incentivo às pessoas de Limeira e região a buscar conhecer as histórias das nossas fazendas históricas aqui, né? Inclusive, A história das fazendas históricas. Fazenda Quilombo, Fazenda Bicaba, Fazenda Imperial. Fazenda de Bicaba é a primeira, inclusive, a utilizar sistema de parceria e colonato, trazendo imigração. Inclusive, muitos italianos procuravam vir para o Brasil porque a imperatriz era italiana. Tem essa questão também. Além da propaganda, da oferta de terra, do sistema de colonato, os cafeicultores pagavam a viagem, lógico que chegava endividado aqui, né? Tinha que pagar a hospedaria dos imigrantes e tal. Mas a imperatriz era italiana. Intelectual, como o Dom Pedro II, ela era arqueóloga de formação, fazia escavação em sítio etrusco. E o casal Dom Pedro II e Teresa Cristina era um casal muito simples. Não tinha festa, não tinha gasto com a corte. O Dom Pedro II chegou a fazer corte de salário dele, sabe? Ela cozinhava a própria comida no palácio. Aí a história da coxinha de Limeira também. Então, eu ia perguntar sobre isso, né? Faz 2 anos e meio que eu tô aqui e a primeira história que o Carlinhos, o jornalista aqui, diretor, contou foi a tal da história da coxinha, que Dom Pedro veio aqui, Dom Pedro II, né? Veio aqui. Tem até uma história de que a família real tinha uma criança lá que não conseguia ficar muito bem no palácio lá no Rio de Janeiro. Não lidava bem com muita gente, não falava, sabe? Tanto é que o Brasil, primeiro país, olha isso, o Brasil é o primeiro país a ter educação especial para deficientes auditivos. Governo Dom Pedro II. Também porque, ao que parece, existia um netinho ali que tinha alguma questão. Não falava, não gostava de ficar lá no palácio, tinha crises. E ao que parece, vinha aqui numa fazenda do interior e ele ficava bem. Entendeu? E como ele tinha alguma seletividade alimentar, a moça que cuidava dele fazia
daí a massinha, colocava o franguinho dentro e a perninha o ossinho para ele comer. E aí teria sido criada a coxinha, que era o prato favorito do Dom Pedro II, porque virou uma questão até de emocional, assim, né? É o folclore que se ainda eu não consegui ler nenhum documento oficial que comprove essa história, entendeu? Se você Mas em casa a versão, já leu, deixa nos comentários aí. Exato, mas tem a versão da história da coxinha de Limeira, tem um livro, inclusive, que foi lançado da história da coxinha de Limeira. Vão começar, já estão fazendo, né, a festa oficial da coxinha de Limeira, então? Tá chegando, tá chegando. Tá chegando? Vamos começar a fazer? Já acontece tudo a ideia já próximo existe. aí, tá. Tá chegando esse ano. Tá e com certeza estará no boletim informativo semanal. É isso aí. E também tem histórias que a Princesa Isabel sustentava um quilombo aqui na região, por isso que ela aparecia bastante por aqui. Então ela vinha, Dom Pedro II, traz coxinha pra nós. Você vai pra Limeira lá, traz coxinha. E que ele adorava e tal. E ele era bastante simples, assim, os funcionários dele tinham leis trabalhistas que não existiam no mundo, sabe? Tem uma história que ele tá passando por uma fazenda e tinha laranja e a comitiva que estava acompanhando ele parou para almoçar e ele almoçava muito rápido. Ele era grandão, tinha 1,90 m e tanto de altura. E ele comeu, já montou na carruagem, seguiu viagem, os soldados já começaram a pegar, a guarda dele começou a pegar a comida, enrolar tudo de novo, não deu tempo de comer. Aí no caminho um pegou uma laranja do pé, ele pediu para parar a carruagem e falou, viu, você sabe que isso aqui é uma propriedade privada, né? Não importa se roubou uma laranja ou se roubou, é roubo, é errado. Aí o guarda falou, que o senhor comeu muito rápido, a gente tá com fome. Ele, então para a carruagem, vamos comer, pô, come aí, eu vou ficar lendo aqui. E aí ele determinou um tempo de almoço, entendeu? No palácio, ó, não importa a velocidade que eu comer, tá, gente? Eu vou comer, eu fico lendo, vocês vão sentar e almoçar, então vai ter o horário de almoço específico para as tropas e para os funcionários do palácio. Legal. Várias histórias desse tipo sobre ele, sabe? O Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo. A moeda tinha a libra, o réis, sabe quando o nosso avô fala? Ficou 10 mil réis, sabe? Isso daí é 10 mil réis, isso aí é o padrão monetário do império, isso é coisa de velho mesmo, sabe? Sabe? O Célio fala assim. Abraço, Célio. 10 mil réis ficou. E aí, o réis ele chegou até a força da libra inglesa, do dólar americano. O próprio Dom Pedro II foi comprar uma flor com moeda. Hoje você não compra uma flor com moeda. Uma flor bonita você não compra com uma moeda. Não compra nenhuma bala, eu diria. Tem no diário dele essa história. Tem no diário dele essa história que ele pega a moeda e ele vai pagar a moça, a florista, e a florista reconhece ele pela moeda. Nossa, ele achou o dia incrível quando ela reconheceu ele. Até relatou no diário. Falou, dia incrível. Tava andando pra rua, a florista me reconheceu por causa do meu rosto na moeda, sabe? E era um rei muito simples, assim, não ostentava. Isso é relato até das outras cortes da Europa e de outros chefes de Estado da Europa, falando, ó, o rei do Brasil é um homem muito simples, muito caipira, assim, sabe? Era a monarquia francesa, que era toda, né? A corte francesa lá do Napoleão III olhava como, nossa, como que pode ser tão simplão assim? Mas ele é... desprovido de vaidade. Exato. Tipo, imagina a rainha cozinhando. A Teresa Cristina doou várias joias para a causa abolicionista, a Teresa Cristina. O que eles faziam questão era viajaram para o Egito, né? Trouxeram múmia, verdade. Isso é trazer. Traz uma lembrancinha para mim. Trouxeram a múmia, né? Muito do acervo do Dom Pedro II estava no museu, que pegou fogo. E a própria família real agora até falou, nós temos mais acervo para entregar para o museu para recompor. Tá? E não tem estátuas. Você viu um país que foi uma monarquia que não tem estátuas do rei? Não acho estátuas do Dom Pedro II. Não. Você tem no mausoléu lá, tem um sarcófago dele lá. Mas ele próprio falou, faz escolas, colégios técnicos. Tem um monte de colégio técnico do Dom Pedro II. Sim. Por causa dessa postura dele. O próprio projeto do Cristo Redentor era para ser Isabel a Redentora. E ela falou, não, Redentor só existe um, é Jesus Cristo. E ela falou, não vai fazer estátua para mim. Entendeu? Pelo fato de ter assinado a lei Áurea, tinha um projeto lá de Isabel a Redentora no Alto do Corcovado. Não, só Jesus Cristo. Era uma princesa muito católica e muito progressista ao mesmo tempo. Com, né, esse paradoxo. A princesa altamente católica que fez o manto, a coroa para Nossa Senhora Aparecida.
né? O pessoal vai visitar Aparecida do Norte, tem muita história da Dona Princesa Isabel ali. E, ao mesmo tempo, voto feminino, reforma agrária, indenizar a população africana com terra. Foi impedido esse reinado de Dona Princesa Isabel por um golpe assim, meio... um grupo de elite, meio irresponsável, pequeno, que não representava a população do Brasil. Uma traição, Marechal Deodoro da Fonseca acabou traindo Dom Pedro II para virar presidente. A família real teve que ser exilada. A Unicamp, a própria Unicamp já cobra essa visão revisionada do golpe republicano. Já trata como golpe. Caiu um poema na Unicamp não faz muito tempo, chama 100 anos depois, ele fala, vamos passear na floresta enquanto Dom Pedro não vem. Dom Pedro é um rei filósofo, ele não faz mal para ninguém. Vamos fazer a república anunciar os novos tempos com farda de gala, não como um soldado raso, mas furtosos e cautelosos, sem guilhotina, sem nenhum barrete frígio, mas cautelosos para o povo não acordar. E a Unicamp já pedia o significado desse poema. Um golpe astucioso, não popular, que levou o Brasil a uma república das oligarquias, do coronelismo, do café com leite, que transformou a cultura africana em algo criminoso. Falava em Estado laico, mas proibiram qualquer manifestação. É aquela visão de Estado laico que não vem do liberalismo britânico. O liberalismo britânico, Estado laico é a única instituição coletiva natural é a família. Logo, a família tem crenças que não podem ser violadas. O Estado é um contrato social, ele não é um indivíduo. Então o Estado não tem direitos civis. Logo, o Estado não tem direito à propriedade. O Estado não tem crenças. O Estado, entendeu? Mas as pessoas têm. As famílias têm. E a instituição natural, a família, não pode ser violada pelo Estado. Isso é o liberal conservadorismo britânico. Mas a visão de Estado laico que nasceu do positivismo do Brasil é Estado ateu, cientificista, a ciência é um Deus absoluto e qualquer conhecimento teológico religioso é teologismo, é inferior, está numa hierarquia civilizacional inferior. Né? Foi essa construção. Então, cultura africana, teologismo. Tem que ser proibida, é crime. E aí uma série de... uma série de erros, um atrás de outro, que daí desindustrializou o Brasil. O Brasil chegou a industrializar no segundo reinado. A República Velha desindustrializou. Aí depois, para substituir a República Coronelista, decidimos por nazifascismo. E aí você vê a República do Brasil altamente instável, 6 constituições. Né? Então, você vê que o processo de independência tão singular que o Brasil passou, da família real ter vindo para cá, o processo é mais gradualista, uma transição emancipatória, levou o Brasil a um processo histórico diferente. E esse período do Império do Brasil, que o Brasil era um gigante diplomático, o Brasil era uma potência econômica, o Brasil estava industrializando, né? O segundo reinado é o período mais cobrado em vestibular. E quando cai em segunda fase ainda fazer o jovem chorar, porque cai difícil, hein? Já foi cobrado Comunidade Sicília, uma experiência anarquista que o Dom Pedro II fez no interior do Brasil. O Dom Pedro II fez uma experiência anarquista. Vamos tentar. Convidou anarquistas franceses e italianos. Foi cobrado no Unicamp. Comunidade Sicília. Comunidade Santa Teresa, que era uma fazenda que ele tinha. E aí na cabeça dele, meus funcionários são agricultores. O que é um agricultor? Ele é bastante idealista, Dom Pedro II, tadinho. Tadinho. Assim, ele tem uma influência kantiana forte aí, né? Nossa, a ética do dever, fortíssima. Kant morre em 1804 e toda a maturidade dele é uma visão kantiana, né? Sim, ele fala, não é porque eu sou rei que eu tô acima da lei. Eu tenho que agir de tal maneira que eu mesmo queira que a minha ação se torne universal e possa ser praticada por todos. Muitos cobravam dele chegar a abolir a escravidão, sim, passar por cima de tudo. Você não é abolicionista? Sou. Então, mas por mais justa que seja a lei que eu queira, eu não posso passar por cima das outras leis. Qualquer um pode fazer isso a qualquer momento. Que organização... Então, eu tenho que usar dentro da regra o que eu posso levar a escravidão à crise. O que eu posso fazer para acabar com ela, dentro da lei. E nessa perspectiva ele foi o estadista, como você bem disse que foi, né? Ele respeitou soube utilizar o tabuleiro disponível. Exato. Deixado pelo pai dele. O que parecia ser ruim,
Foi Foram peças extremamente- colocadas de maneira assim, parece que Dom Pedro I viu e falou assim, ó, aqui vai dar para Trabalhar. o rei trabalhar. Aqui é a brecha que o rei pode trabalhar contra uma elite escravocrata. Muito legal. Entendeu? É impressionante. É que a gente tem o spoiler, as pessoas da época não tinham. Quem sabe o que aconteceu depois. Fica anacrônico, entendeu? Fica anacrônico. Tem que entender por que foram contra Dom Pedro I no começo, quando ele elaborou a Constituição. Eu não posso pensar com a cabeça nossa de hoje, Sim. porque senão é anacrônico, é um anacronismo que não pode ser cometido. Mas depois a gente pode analisar, pô, acabou que essa Constituição foi útil ao Dom Pedro II. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil virou a maior potência da América Latina durante o segundo reinado. Né? Mas o Paraguai, gente, o que se fala do Paraguai antes da Guerra do Paraguai são historiadores que são descendentes do Solano Lopes. E usam dados dados por uma ditadura. Solano Lopes era um ditador. E não dá para acreditar nos dados dados por uma ditadura. Quando o próprio Duque de Caxias entrou no Paraguai, ele falou, isso aqui está acabado. A guerra acabou. Você já viu um seriado da Netflix chamado Como Construir um Ditador? Não. É muito bom. Esse Já fica a seriado, recomendação. Como construir um ditador, jovem. ele pega ditaduras e vai fazendo a narrativa de como elas foram construídas. Sim. E o legal é que o objetivo do seriado é fazer com que as pessoas identifiquem como isso é instalado em um território. É um seriado muito bom. É um seriado muito bom. É Não uma pode série dizer muito boa. que o Paraguai era uma ditadura fechada. É difícil você realmente cravar. Não, o Paraguai era uma potência, não tinha analfabeto. Era uma potência industrial. Peraí. Pô, calma. De fato, de regime aberto, o Brasil era um dos regimes mais abertos no período do segundo reinado. Aí o problema era a escravidão, essa sim envergonhava o país. Mas tinha um rei trabalhando lá para isso, apesar de uma elite escravocrata. É tão paradoxal isso. O país é uma monarquia, o rei não tem escravo, a elite quer ter. Entendeu? Como que pode, né? A princesa vai contra a escravidão, a elite quer... Não, mas eu quero ter, eu sou elite. Né? É complicado. Aí você vê uma classe média crescendo no governo dele. Abolicionista, que apoiava. E no governo do Dom Pedro II, empresário não era vilão. O cara construiu um monte de ferrovia, ligou o Brasil por telégrafo, Europa, Barão de Mauá. Gera emprego, gera crescimento. Barão de Mauá. E tinha um embate, Dom Pedro II e Barão de Mauá. Qual que vai ser o meio de comunicação no futuro? Barão de Mauá, não, o telégrafo é muito mais prático, mais barato. O Dom Pedro II não, mas o telefone, ele tinha o telefone que ligava ele no Palácio Bragança até Petrópolis. Só ele tinha o telefone. Ele trouxe da Feira da Filadélfia, se eu não me engano. Inclusive, a história é bastante interessante ele que participou da apresentação com o Graham Bell. Quando ele chegou na Feira da Filadélfia, falou, Graham Bell, temos aqui o imperador do Brasil, queria convidar para ele participar da apresentação. E ele falou, vamos lá. E aí, por isso que a obra do José Murilo de Carvalho chama Pedro II de Ser ou Não Ser. Porque o Graham Bell pega o telefone e o Dom Pedro II atende na apresentação da Feira da Filadélfia. Feira da Filadélfia? Acho que é a Feira da Filadélfia. Se eu tiver errado, me perdoem, gente. Mas se eu não me engano, Põe nos comentários. Põe nos comentários. Aí, me corrige, se não for na Feira da Filadélfia, que foi apresentado o telefone pelo Graham Bell. E aí ele falou, to be or not to be? O Graham Bell falou para Dom Pedro II. Ele teria falado, ó céus, isso fala. Ó céus, isso, macacos me mordam. Nossa! Muito bom. Carambolas, né? Muito não bom. pode xingar. Então. Eu duvido que ele falou... Ah, não, ele era educado. Falou, então, ó céus, isso fala. E teria continuado recitando Hamlet, que ele conhecia. Dom Pedro II chegou a traduzir livro em grego. Tradução original do Dom Pedro II. Mil e Uma Noites, se não me engano, de árabe. Passou para português. Não, desculpa, eu tô... Talvez eu esteja falando besteira, mas tem algumas obras que ele que fez a tradução original. É um episódio longo. É longo, 49 anos de governo, aí você tem 9 anos de Dom Pedro I. 9 anos de Dom Pedro I, deixa eu ver se é 9 mesmo. 9 anos de Dom Pedro I, aí você tem um período regencial que foi bastante conturbado. O Brasil tinha um rei criança. E aí vem o segundo reinado, que é a estabilização. 49 anos de reinado. Né? Parte de Dom Pedro II e o final já era a regência de Princesa Isabel. Sim. Dom Pedro II já estava bem abatido, adoecido. E aí vem o golpe republicano e nós temos nossa história republicana aí. Mas também
com seus benefícios, seus malefícios, mas a gente tem que entender como foi o processo histórico, a memória que foi construída disso. Para aqueles que quiserem conhecer mais a história da independência do Brasil, o que você deixa como sugestão? Filme, livro, sites? Nossa, tem muitas obras sobre o José Bonifácio, que participou do processo, sobre Dom Pedro I. Tem a do Laurentino Gomes, que virou best-seller, mais famosa, mas ele é legal, de jornalista, assim. Ela é mais facinho de ler, assim, mais gostosinha, sabe? Uma boa primeira leitura. É uma boa primeira leitura, mas ele já começa assim, como um príncipe covarde, um príncipe... Já mostra que ele tem a visão dele, mas é legal que ele passa alguns dados no livro, assim, quanto que valia equivalente, ele faz a conversão de dinheiro, sabe? Ele tá falando de, custava tantos réis na época, que equivale hoje? Ele faz a conversão, sabe? Pra gente ter uma noção de valor de escravo, quantos que tinham no país, quanto que custava. Ele passa alguns dados interessantes sobre isso, sabe? E eu gosto muito daí, daí independência, as obras sobre o Dom Pedro II, né? O Ser ou Não Ser e as Barbas do Imperador. Então, recapitulando aí tudo que a gente conversou. Personagens pré-independência. É importante. Aquele que se interessa pelo assunto, conhecer o momento da França, o momento da Inglaterra, Napoleão o Bonaparte, momento de Duque de Portugal, Wellington, a Casa Bragança, conhecer a história da Casa Bragança. Tem até a tal da maldição da Casa Bragança, que o primogênito sempre morre, né? Inclusive o próprio filho de Dom Pedro II, os dois mais velhos morreram, né? E as duas filhas, as duas princesas eram as mais novas, né? Era a Princesa Isabel e a Leopoldina. Já próximo daí. Aí o Pedro I e José Bonifácio, no processo de independência, eles são figuras importantíssimas. José Bonifácio e Pedro I. E depois, né, sobre Padre Feijó, personagem importante no processo de forma. Ele tentou abolir a escravidão, Padre Feijó, durante o período regencial. Princesa Isabel. Pedro II, Princesa Isabel e Duque de Caxias, né? Barão de Mauá. Tem um filme chamado O Rei e o Imperador. Sobre a relação Barão de Mauá e Dom Pedro II. E nessa busca por informações, estudo e aprofundar-se na independência do nosso Brasil, do nosso país, o estudante, o familiar, quem se interessar pelo assunto, lembrar muito daquilo que você disse, né? Entender o que é memória e o que é história. Dentro do processo de Independência Bahia, inclusive, tem uma personagem muito importante, a Maria Quitéria de Jesus, na Guerra da Independência Bahia. Foi cobrada no Enem a história dela, porque ela é a mulã do Brasil. Ela, apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários na Guerra da Independência, ela se alistou com a farda do cunhado dela, soldado Medeiros, e foi para os batalhões de voluntário, lutou ao lado de Luiz Alves de Lima, ainda bem jovem, ela tinha 30 anos, ele 20. Né? E ela é um dos nomes, lá em Feira de Santana, de onde ela era, lá na Bahia, tudo é Maria Quitéria de Jesus. Existia até um campeonato de futebol pré-Libertadores, chamava Taça Maria Quitéria, que é Libertadores América em homenagem aos Libertadores América. Tá lá o nome de Dom Pedro I, São Martim, Simão Bolívar, então esses nomes na taça. E aí a Bahia, em homenagem a Maria Quitéria, fez a Taça Maria Quitéria antes. Não existe mais esse torneio, mas existia esse torneio antes de futebol em homenagem a ela. Tem estátuas para ela lá. Então a Maria Quitéria é um nome importante que aparece. Já apareceu recentemente no Enem, se não me engano, em 2019. Conhecer a história da nossa região. Conhecer a história da nossa região. A primeira região abolicionista da cafeicultura, da ferrovia. Ela foi importantíssima no crescimento econômico durante o Segundo Reinado e até a estabilização da política interna. A nova elite que entrou no parlamento e aprovou Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei da Lei Áurea, né? É importante a história da nossa região nesse processo, sim. Porque a província de São Paulo, interior, foi se tornando, né, o centro econômico desse país que estava nascendo. Ferrovia, até a ferrovia Dom Pedro II, Estação Longiana, tá? E é isso. Também, no processo abolicionista, é sempre lembrar dos afro-brasileiros que trabalharam pelo fim da escravidão, né? O Luiz Gama, muito famoso, Patrocínio, Dantas, Joaquim Nabuco, esses aí são muito importantes também, junto ao Segundo Reinado. Não pode esquecer desses nomes que participaram desse processo, né, de formação do Brasil.
Perfeito. Robson, considerações finais. Muito interessante, né? O Rodrigo se... É, Muito bom, Rodrigo. E ainda tem, Se nós ainda tem trouxermos- a pitada de humor, né, Rodrigo? Nossa, Se nós trouxermos Thierry e Rodrigo para o mesmo podcast, não tem fim. Não acaba nunca. A viagem de Charles Darwin durante Aí, pronto. o navio Beagle. Eu acho que o Charles Darwin morreu de alguma doença que ele contraiu em território quente e úmido. Eu acho que foi na Amazônia. Não, brincadeira, ele morreu bem depois da viagem. Ó, só uma pitadinha, vai. Fala alguma coisa bem rápida, tá? Com a voz do Cortella, vai. Não precisa ter esse momento. Nossa, agora eu fiquei nervoso. Temos a compreensão de que o período monárquico é um processo de constituição da identidade de nação. Chega, né? Já que trouxe o Cortella, É tempo para o conhecimento. já que você trouxe o Cortella ao assunto, para quem quiser ouvir mais sobre o Cortella, ele tem um podcast com o filho dele, que está na 2ª temporada. Aliás, é um podcast muito Eu vou fazer bom. um com meu filho também. É um podcast muito bom. E, se eu não me engano, tem tanto no Spotify como no Amazon Music. É muito legal o assunto. É o Cortella conversando com o filho. Uhum. Então, Meu. E até pra, Meu menino, meu guri. Até para Meu guri. considerações Piá, finais aí. piá. Ele é gaúcho. Piá. Como que, até o Rafa, filósofo, tudo, a gente poderia dar alguma dica pro pai para enriquecer esse momento de feriado amanhã e não ser só um dia de descanso na vida da família brasileira? Olha, eu vou pescar com meu filho, né? Amanhã, feriadão é bom, né? É nossa cultura. É bom, é ótimo. Nós descansar, somos caipiras, nós vamos né, puxar uma vara lá, vara de bambu, ao estilo nativo mesmo. Pegar uns pacu lá no Água e Mato, lá no tanquinho. E aí, eu vou conversar com ele. E aí, o que você aprendeu sobre a independência? Sobre... Né? É importante entender que existe isso é importante o pai mostrar pro filho que ele tem que se identificar com a cultura dele, com o país dele. Entender que a cultura regional ela é de fato mais orgânica, mais verdadeira. E nação para mim é região assim, mas existe a pátria, né? Nação e pátria. Sou paulista da pátria Brasil. Minha pátria é Brasil. E preciso respeitá-la. As leis que existem, todas as pessoas que vivem aqui dentro. Afinal, com 18 anos, eu fui até a junta militar e jurei proteger a minha pátria, todos os povos e nações que aqui vivem, com o sacrifício da minha vida, se for necessário. E eu levei muito a sério esse juramento quando foi feito. Defender as instituições, os indefesos, os vulneráveis. E não só numa situação de guerra, porque eu fiz esse juramento e eu pensei, na minha vida, no meu trabalho, com todos que eu me relaciono, é importante entender que quando você defende, você jura defender a sua pátria e respeita essa pátria que você vive, você tem que servi-la. Porque existem direitos, mas os direitos são acompanhados de deveres. Não existe direito sem dever. Se eu tenho direito de viver do suor do meu próprio trabalho, eu tenho dever de viver do suor do meu próprio trabalho. Se eu tenho direito à vida, eu tenho dever de respeitar a vida. E sob as leis que regem a nossa pátria, nós devemos obediência, respeito aos símbolos e à história daqueles que lutaram, que sangraram, que choraram, do povo aos chefes de Estado, de povão, de soldados, de afro-brasileiros voluntários que se alistaram na Guerra do Paraguai por uma carta de alforria a um rei criança que chorava de medo de que ele não seria suficiente para o Brasil, porque sobre a criança de 5 anos recaíam todas as esperanças de uma nação, de uma pátria recém-nascida e de várias nações que compõem essa pátria. Então, os sacrifícios que o general Duque de Caxias, o general Invicto, fez, e todos aqueles afro-brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão, e todos aqueles caboclos que conduziam tropas de gado para levar carne para vilarejos, aqueles que construíram essa nação, esse país, nós temos que continuar o legado
dentro da lei, respeitando todos aqueles que compõem o nosso país, a nossa pátria, e os símbolos e história precisam ser respeitados. Podemos chamar essa conclusão de oração aos brasilianos. Brasiliano. Brasiliano. Oração lindo. aos brasilianos. Brasiliano. Lembra dessa música? Opa! Minha Gioconda? Ó, acho que já Acho que lembro. Do soldado. Sim. Nossa. Rodrigão já, Que oração, aliás. Eu tô. Nós estamos aqui há 1h11 conversando. já bateu o recorde. de Meu carro podcast. quebrou, só pra avisar. Eu tava meio nervoso, que meu carro tá quebrado lá fora ainda. Muito bom, Rô. Né? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, sempre uma honra. Eu tenho certeza que todos aqueles que entrarem em contato com aquilo que nós conversamos e você, de maneira muito clara, trouxe enquanto informações sobre uma data de suma importância para Sim. ganharmos uma possível identidade, mas pelo menos ideais enquanto, quem sabe, um dia brasilianos, apesar Brasilianos. Mas orgulho também do brasileiro. É Sim, um ofício. é um Se tornou um ofício, ofício. tornou-se um compromisso, né? Um amor, Um um compromisso. ofício, um compromisso, exato. E que o pessoal possa passar bem esse feriado, junto da família, junto dos amigos, junto daqueles que ama. Sim. Afinal de contas, também estamos aqui para isso, certo? Aproveitar. Já que é feriado, né? Dom Pedro I foi lá na margem do Ipiranga e gritou: feriado! E aí, Perfeito. temos aí um feriadão pra gente descansar. Mais uma vez, muito obrigado, Rô. Muito obrigado. Obrigado, Robson. É isso aí. Até mais e encerrar transmissão. É Tchau, isso. Valeu, Bardinarense. pessoal. Tchau, tchau.